O ex-presidente do Brasil e sociólogo Fernando Henrique Cardoso é o entrevistado de hoje no programa Tribuna Independente da Rede Vida, ao vivo para todo o Brasil. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil entre 1995 e 1998 e reeleito até 2003, vencendo os respectivos pleitos por maioria absoluta de votos. Sociólogo graduado na Universidade de São Paulo, é formado e tem PhD em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e pós-graduação pela Universidade de Paris. Palestrante e professor, visitante em várias instituições acadêmicas na Europa e Estados Unidos. A partir de uma bem-sucedida carreira acadêmica e intelectual, Fernando Henrique Cardoso teve participação ativa na luta pela redemocratização do Brasil e foi membro fundador do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Tem uma extensa carreira política, incluindo senador, presidente da Comissão Parlamentar, líder do Senado e ministro de Relações Exteriores e ministro da Fazenda. Também é dele a cadeira de Culturas do Sul na Biblioteca do Congresso em Washington. Fernando Henrique Cardoso tem ainda vários doutorados, honoris causa de universidades nos Estados Unidos, Venezuela, Chile, Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Rússia, Israel e Japão. E é autor de vários livros, entre eles o mais recente, A Arte da Política, a História que Vivi. Na Tribuna Independente, Fernando Henrique Cardoso falará sobre o tema, A Arte da Política. Você, telespectador, pode participar do programa, enviando perguntas pelo fax-fone da Rede Vida, 0 operadora 17 32159600, ou pelo e-mail tribunasp@redevida.com.br. Direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, com a apresentação do jornalista Monteiro Neto, Tribuna Independente está no ar. Boa noite. Está no ar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Como você pôde perceber na apresentação do programa de hoje, o nosso convidado é o presidente Fernando Henrique Cardoso, que hoje nos honra na Tribuna Independente com a sua presença. Para entrevistá-lo, nós convidamos a jornalista Maria Clara do Prado. Ela que é jornalista, escritora e colunista do jornal Valor Econômico. Boa noite, Maria Clara. Boa noite. Que bom tê-la aqui. Muito obrigado. Prazer. Para participar da Tribuna Independente de hoje com o presidente Fernando Henrique Cardoso, nós convidamos também o jornalista Noêmio Espínola. Noêmio, que bom tê-lo aqui na Rede Vida. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Presidente, que honra tê-lo aqui na Rede Vida Televisão para falar para o povo brasileiro e para os telespectadores do Canal da Família. Presidente, o senhor acaba de lançar o livro A Arte da Política. E logo, de cara, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor vê a política. Olha, a política corrente hoje eu vejo com muita preocupação. Agora, a arte da política, analisar o processo político, eu acho que é uma coisa apaixonante, né? E eu quero dizer que também para mim é satisfação estar com meus colegas aqui e na Rede Vida, que não é a primeira vez que me abre as suas telas para que eu possa discutir. Eu acho que a política é essencial em qualquer agrupamento humano, né? Você, quando junta pessoas, as pessoas têm que ter uma relação entre elas. Essa relação, para ter uma base mais estável, depende de alguma regra. Essa regra implica um compromisso, um comprometimento moral e, eventualmente, uma distribuição de tarefas e de poder, de funções e de poder, né? E é preciso que a gente discuta como é que essa distribuição se dá, como é que há o processo de responsabilização, em nome do que você manda, quem te obedece, por que te obedece, se é que obedece, não é? Enfim, mas não há agrupamento humano que dispense alguma relação de cooperação e, no limite, até de imposição de autoridade para que se mantenha. Eu acho que é um processo universal que vai tomando suas especificidades. Aqui no meu livro eu discuto uma coisa bem mais modesta, é o jogo da política na situação brasileira apenas. Presidente,
O senhor que deu inúmeras contribuições para o seu país, exercendo inúmeros cargos, inclusive a presidência da República, por 2 mandatos, resolveu dar essa contribuição sobre a arte da política. O que lhe motivou a escrever esse livro? Eu acho o seguinte, como eu venho de uma formação acadêmica, como aqui já foi dito, né, seria inexcusável eu tentar explicar por que eu tomei certas atitudes, como é que elas são tomadas, como é que é o processo, como é que eu vejo esse processo, deixar uma documentação, um legado político-intelectual, não é? E não é fora de propósito que os que exercem essas funções deixem suas análises, né? É variável. Em certos países é até comum, né? Alguns são monumentais, o De Gaulle, Churchill, deixaram obras que ganharam até o Prêmio Nobel de Literatura, que eram bons escritores, né? Nos Estados Unidos é rotineiro também. Alguns tiveram grande... Wilson deixou uma coisa imponente, porque ele foi também um intelectual, presidente da Universidade de Princeton, né? No Brasil é menos habitual, mas mesmo assim existem, não é, depoimentos feitos por presidentes, nem todos tão analíticos quanto este aqui, mas existem. E eu acho que isso é importante para a história do país. Não se trata de um livro, vou dizer, neste meu caso, de recordações. Eu tenho, né, registros de 8 anos de mandato, quase todos os dias eu gravava minhas opiniões sobre o que acontecia, sobre as pessoas. Mas isso não é algo que se possa publicar de imediato, precisa de mais tempo, precisa de uma... Enfim, eu também tenho que olhar para ver o que eu sentia em cada momento. Eu usei muito pouco aí nesse livro. Esse livro é muito mais uma tentativa de explicar certos processos políticos e, ao mesmo tempo, também, na medida que eu pudesse reconstituir alguma parte da história, eu reconstituo. Eu tenho uma grande admiração por um brasileiro que chama-se Joaquim Nabuco, né, que escreveu um livro extraordinário, que chama-se Um Estadista do Império, né, que era o pai dele, o conselheiro Nabuco, que, aliás, foi membro do Conselho do Império, mas e exerceu como primeiro-ministro em alguns momentos da história. Bem, aquele livro é um livro apaixonante para quem gosta de história. E é um livro muito documentado, é uma análise muito rente aos fatos e muito rica também nas interpretações. Eu, no começo, tinha até quem sabe eu pudesse fazer alguma coisa semelhante. Depois eu vi logo que eu não podia. Não podia porque o mundo mudou muito, a massa de informações é muito grande, é disponível também pela internet, não tem muito sentido estar reproduzindo. Segundo, porque ele se referiu ao pai dele, é um momento da história do Brasil, foi um momento muito interessante, muito rico, né? E eu acho que aqui a coisa é muito mais modesta. Eu não tenho essa altura dos que Nabuco se referia, e também não teria o tempo para fazer uma análise tão sistemática. Então, eu acho que o livro ficou um pouco intermediário entre algumas impressões, algumas análises e alguma documentação. Mas eu espero que ele contribua para as pessoas que têm interesse em entender o Brasil lê-lo. Lendo o seu livro, o senhor deixou um registro muito importante. Pela ênfase que o senhor deu. A certa altura, o senhor diz, para governar o Brasil, é preciso combater 3 problemas: inflação, inflação e inflação. Esta é a frase. Bom, parece que o povo brasileiro incorporou a sua estratégia, a inflação está aí, mas será que ela está realmente resolvida? Não, será que não, algumas bombas de efeito retardado ainda não existem pelo caminho? Existem. Naquele momento eu achava essa frase eu pronunciei no meu discurso como ministro da Fazenda. Quando eu tomei posse como ministro da Fazenda, foi de sopetão, né? Eu não esperava isso. E, enfim, eu digo, bom, porque eu estava nos Estados Unidos quando recebi a informação do presidente Itamar de que eu tinha sido nomeado, né? E tomei o avião naquela mesma noite para o Brasil e vim pensando no avião, o que é que eu vou... O abacaxi é imenso, como é que a gente descasca isso? Primeiro, é preciso que todos saibam qual é o abacaxi. E a questão naquele momento era a inflação, né? A inflação toldava o horizonte. Coincide que isso foi em 93, a economia brasileira não ia tão mal assim. 94 foi um bom ano, cresceu a mais de 5%, quando eu era ministro da Fazenda. E não porque eu fosse ministro da Fazenda, porque estava crescendo. E ninguém nem percebia, porque a inflação não permitia, não havia crença no país.
Então eu achava que era preciso acabar com a inflação. Fizemos um esforço que eu descrevo aí com certa minúcia, não tão bem quanto a minha colega descreveu no livro dela sobre o Plano Real. Maria Clara fez uma bela obra sobre o Plano Real, mas eu descrevo do meu ângulo o que aconteceu. E a minha preocupação ali, se vê, que era a inflação não se resolve com um passe de mágica, não é mudar a moeda, né? Não é simplesmente fazer nem o que chamávamos na época URV, Unidade de Referência. Há condições que levam à inflação, uma das quais é a desorganização fiscal. Essa continua. Então, no Brasil nós ainda temos alguns problemas. Se há uma coisa que me preocupa, olhando para frente aqui, é que o gasto excessivo do governo, dos governos, né? Mas sobretudo do governo federal, né, especialmente nesse momento, vai criar um problema. Você pode controlar, porque hoje nós aprendemos a controlar, mas qual é o preço disso? Aumentar tributo. Acho que não dá mais. Chegamos a um nível, eu até ajudei a aumentar, mas não dá mais. Para aumentar imposto, ninguém aceita mais. A outra é aumentar a taxa de juros, para poder também diminuir o ímpeto de comprar. Também a população já está escaldada dessas tentativas. Então, a margem de manobra hoje diminui muito. O que vai ter que fazer mesmo, a meu ver, é cortar o gasto público, fiscal. Não é o público de investimento, que esse precisa, é o gasto corrente. Eu vejo com preocupação. De novo, nós estamos nomeando muita gente, o governo federal nomeando muita gente, aumentando salários sem olhar as consequências disso, e isso vai produzir uma situação que, de novo, eu não digo que em risco, mas o foco vai ser, de novo, como é que a gente evita a inflação. Maria Clara, só queria lembrar o seguinte, que a inflação não cai, como o senhor bem falou, por mágica, né? Quer dizer, é um processo muito complicado. E eu acho que boa parte do sucesso do Plano Real tem a ver com a costura política que foi feita, que criou um ambiente favorável a que as pessoas se predispusessem a aceitar a queda da inflação, porque a gente conhece a resistência que havia, tanto assim que vários planos foram necessários, né? Então, o senhor, que conta muito bem no seu livro toda o papel fundamental, a trama, e que tem a ver com o papel que o seu governo teve logo no início no processo de redemocratização, né? Nós tínhamos acabado de sair de um impeachment complicadíssimo, tínhamos um presidente da República que não era uma pessoa assim, vamos dizer, muito forte em termos políticos, né? E ainda quando ele assumiu a presidência, para o presidente Itamar Franco assumir, o senhor já fez uma costura ali com outros senadores por trás para garantir que ele assumisse e o convencesse, inclusive, a assumir, porque me parece que ele não queria. No começo ele resistiu. E depois o senhor tentou costurar, inclusive com o PT de início, depois foi ao PFL. Eu queria que o senhor contasse um pouco isso e fosse um pouco mais além. Por que é que a gente vive hoje no Brasil um clima que parece que a gente está andando para trás, ou seja, tudo aquilo que foi feito de processo, os avanços democráticos, parece que não estão surtindo os resultados, a gente ainda está, parece patinando. De fato, eu acho que essa questão é importante. A inflação é também um problema político, porque se trata de impor restrições. E impor restrições, alguém ganha, alguém perde, né? Então, é uma questão política. A minha preocupação, desde que fui ministro, desde antes, como ministro da Fazenda, era criar uma situação política que permitisse tomar certas medidas. Até uma questão interessante. Naquela época, depois do impeachment do presidente Collor, houve um outro processo muito complicado, que foi a chamada CPI dos anões, do orçamento, né? Como hoje se fala do sanguessuga. Os sanguessugas são filhotes dos anões. É o mesmo processo, né? Grupos mais audaciosos. Mais audaciosos, penetram mais, e pegam coisas mais miúdas também, né? São grupos que se organizam de parlamentares, assessores, em conjuminação com empresas, né, e com setores da máquina pública, para dar facilidades através do orçamento, criar condições para isso tudo. Então, houve um processo dos anões do orçamento. E o Congresso estava muito atemorizado. Tinha havido um impeachment, mudado o presidente Itamar, como você disse, não tinha força política, não, e fizemos um governo de coalizão, o único que se recusou a entrar foi o PT, que sempre se recusou a tudo, né? E mesmo assim, o presidente Itamar conseguiu nomear a Erundina para secretária da administração,
durou pouco, mas esteve por lá. E então, naquele momento, os anões estavam ali sob pressão. E o sistema político estava muito desorganizado. A razão pela qual, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional não apoiou o Plano Real. Quando nós estávamos preparando o plano, não foi bem negação, mas enfim, não acreditavam que houvesse condições para a implementação de um plano, porque não havia uma organização política forte. Eu tinha a tese oposta. Eu digo, olha, exatamente porque os interesses enraizados estão balançando, é que é possível, se nós tivermos ímpeto, de fazer alguma coisa com mais vulto. E eu me lembro, os que acompanharam disso se recordarão também, que eu era senador e ministro. O fato de ser senador ajudava muito, porque eu tinha uma relação direta com o Congresso, que havia sido líder, e fui líder na época da redemocratização do PMDB e depois do PSDB. Então eu tinha muita familiaridade com o Congresso, eu não tinha temor do Congresso. Eu ia lá, ele me convocasse ou não me convocasse, eu ia ao Congresso com muita frequência e brigava muito para poder obter os resultados. E o Congresso estava um tanto atemorizado. Então, isso permitiu uma situação, desde que você tivesse comando, de avançar. Fazendo a comparação com o que você mencionou agora falta comando. Você vê, o Congresso hoje está paralisado também. Não há agenda mais, né? Isso é muito grave, porque os governos têm que, o tempo todo, no nosso sistema, que é presidencialista, mas com um Congresso forte, há sempre um braço de ferro que eu descrevo aí no livro também, né? Mal comparando, uma comparação grosseira, o Congresso olha para o presidente para ver se ele é um bom cavaleiro, né? Eu, como sou mau cavaleiro, sei como é isso. Quando eu monto no cavalo, o cavalo logo começa a tentar me derrubar, né? Às vezes não consegue, mas algumas vezes já conseguiu. Agora, o Congresso não conseguiu, né? E eles percebem, o Congresso percebe se tem comando ou não tem comando. E esse comando é a articulação política, e não é só isso. Você tem que ter, para você poder ter força junto ao Congresso, primeiro você tem que ter autoridade moral. Isso é fundamental, você tem que ter autoridade moral. Segundo, você tem que ter rumo, objetivo. Terceiro, o seu rumo tem que ser apoiado pela sociedade, não é só pelo Congresso, né? Aí você consegue avançar, não é sempre que você avança. Quando você tem uma situação em que não se sabe qual é a agenda, né? O que se quer fazer com o Brasil? Qual é o objetivo? Por outro lado, a sociedade não está disposta a tomar a peito aquele caminho. E o Congresso começa a patinar, paralisa tudo, né? Então, todo o meu esforço naquela época, o meu e de muita gente, naturalmente, foi isso, foi dizer, tem que dar um rumo ao Brasil, tem que convencer a sociedade de que o caminho é viável, né? E tem que fazer o Congresso ir discutindo os temas relevantes, com tensão. Claro que você não impõe, o Congresso tem força, você negocia, a sociedade tem força, política é isso, política democrática, você tem que convencer. Convencer significa, etimologicamente, vencer junto. Convencer. Se a sociedade não está vencendo junto com você, ela não se interessa, ela fica apática. Aí o Congresso fica girando ali em torno das suas próprias questões. Interesses. E aí aumenta a corrupção. Né? Pessoais, grupais, reeleição. Fica no ramerrão, né? Esse eu acho que foi o meu papel na questão do real, muito mais político. Eu não sou economista, né? Eu posso entender, mais ou menos, né? Mas eu não sou economista. E o meu papel era conversar com o país, né? Eu acho que numa democracia, o líder conversa com o país o tempo todo. Não deve ser conversa fiada, né? Se for conversa fiada, cansa o país. Na Tribuna Independente de hoje nós estamos entrevistando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está falando sobre o tema A Arte da Política, a história que vivi. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós retornaremos na Tribuna Independente. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente, hoje com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. Na Tribuna Independente de hoje nós estamos contando com a presença da jornalista Maria Clara do Prado, que também é escritora e jornalista do jornal Valor Econômico. Na Tribuna Independente de hoje nós estamos recebendo a presença também do jornalista Noênio Spínola. Presidente, o Jaime de Souza Marcos, daqui de São Paulo, ele pergunta ao senhor o seguinte: qual a sua avaliação por que os governos de esquerda estão ganhando espaço na América Latina? Em primeiro lugar, não sei se são de esquerda, né? Há governos
que fazem um apelo direto às massas por razões diferentes. Populistas, o senhor diria? Não de esquerda, mas populistas. Mais populistas do que de esquerda, né? E são mais anti-americanos que pró-sociedade, né? Tem mais um sentimento assim anti-globalização, anti-americano, do que a favor da sociedade. Não tem uma proposta de esquerda em jogo. Ninguém está propondo nada do que se chamava de esquerda, quer dizer, controle dos meios de produção, maior igualdade. Não, nem mesmo igualdade, que é um tema mais amplo do que só da esquerda. Não é isso, são governos populistas e que têm uma retórica anti-globalização, anti-americana, mais do que anti-globalização, né? E variam muito. Eu não quero monopolizar a palavra, mas veja, o mais próximo do que seria um governo de esquerda é o do Uruguai, e que não está fazendo nada disso, né? Está até tentando negociar com os Estados Unidos diretamente a questão da carne, né? Na Bolívia, o problema não é de ser de esquerda, ali é uma questão mais complicada, é uma questão de representação indígena e tal. A Venezuela é um governo que tem dinheiro e que olhou para o povo, está dando recurso para o povo, mas não está mudando a base produtiva da Venezuela. Está com uma retórica muito agressiva, anti-americana. O Chile, ora, o governo do Chile é muito parecido com o meu, né? O governo da aliança, da coalição lá entre os democratas cristãos e os socialistas, né? Para mim, aquilo é que é a esquerda, né? Ou seja, é um governo democrático, mas que tem um realismo na parte econômica e que tem uma política social muito ativa e que aumenta os graus de participação do povo. Presidente, eu só aproveitar para fazer um convite ao telespectador da Rede Vida, que sempre teve vontade de fazer uma pergunta direta ao presidente da República, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje é a sua oportunidade. Você pode enviar a sua pergunta ao presidente Fernando Henrique Cardoso através do telefone 0 operadora 17 3215-9600. O tradicional telefone da Tribuna Independente está à sua disposição. Mate a curiosidade, aquela pergunta que você sempre quis fazer para o presidente Fernando Henrique, você hoje tem a oportunidade aqui na Tribuna Independente. Noêmio, enquanto não chega a outra pergunta do telespectador, nós já temos várias aqui, eu gostaria da sua pergunta. Muito bem. Se esses governos não são de esquerda na América Latina, vamos pegar um caso específico que o senhor abordou recentemente no seu instituto, uma discussão com pesquisadores, intelectuais, etc. A questão das agências reguladoras. Sim. Há por aí uma suspeita de que, como as agências reguladoras não chegaram, não amadureceram como podiam, o processo que o senhor mesmo iniciou, hoje todo mundo tem um telefone celular, fala e tal, mas as pessoas se esqueceram dos benefícios daquele processo de privatização que precisava ser regulado. Como é que o senhor encara esse eventual desarranjo das agências reguladoras? Com muita preocupação. Porque uma das explicações correntes de que por que a América Latina estaria tendo um governo de esquerda é porque estava cansada das reformas, né? Que eram neoliberais, não sei o quê. Eu acho isso uma simplificação, porque as reformas não eram para prejudicar o povo, ao contrário, as agências reguladoras. Se o governo hoje não tem mais recursos para fazer investimento, que a tributação já chegou a um nível tal que não dá, e o tamanho do governo é grande, não tem como diminuir até certo ponto. Então, você tem que apelar para o setor privado. Agora, o setor privado só vem se ele tem garantias. E, por outro lado, só vale a pena que o setor privado venha se ele também tiver compromisso de que vai executar um certo serviço. Questão da telefonia. Nós criamos a Anatel, uma agência que leva as empresas à competição, por isso que caiu o preço do celular. Quando não houve competição, telefonia fixa, já o preço não cai na mesma velocidade. Nós tentamos a competição, mas os espelhos se chamavam, mas não conseguimos. Muito bem. E a Anatel regula isso. Regula o quê? Ela garante que o investidor, quando põe o dinheiro aqui, não vai sofrer depois a interferência do governo que vai segurar a tarifa só porque ele quer controlar a inflação, porque ele está gastando muito com o pessoal. Não é isso? Mas garante também que haverá um bom serviço. Se não se faz isso, não funciona o sistema. Eu não quero entrar em casos concretos, mas a Argentina privatizou, mas não teve os mesmos cuidados de fazer essas agências reguladoras. O governo atual do Brasil, ele não presta muita força às agências reguladoras. O presidente Lula disse que havia, como é que ele disse, terciarizado o governo. Não terceirizamos nada, modernizamos, criando essas agências. Na medida em que o governo atual nomeia políticos para essas agências, ele prejudica a vontade que possa ter o setor privado de investir e atrapalha o consumidor, porque não vai faltar investimento. Essa preocupação eu tenho. Outro ponto que eu acho que interessa ao consumidor, presidente, é a questão da taxa de juros. Talvez as pessoas não tenham assim, uma memória de muito longa, mas eu me recordo que quando, ainda no seu governo,
começou a campanha eleitoral, a taxa de juros naquela época era mais ou menos a mesma De hoje. Ou seja, nós subimos e estamos voltando àquele período. O que é que o senhor atribui essa... Pior, porque hoje a inflação está caminhando para baixo. Então, se você for... Isso é exatamente. Hoje é muito mais alta do que... Eu acho que aquilo foi efeito Lula. O mercado ficou assustado, não só do Lula, na campanha eleitoral, né? Foi Lula naquela época ou foi Ciro Gomes quem colocou lenha na fogueira? O Ciro colocou lenha na fogueira, ele podendo coloca. Né? Mas curiosamente, os chamados mercados tinham mais medo do Lula do que do Ciro. Eu não. Eu teria mais medo da eleição do Ciro do que do Lula, porque o Lula, bem ou mal, tem um partido, tem uma história, e viu-se que ele acabou nessa área econômica, ele não fez irresponsabilidade, né? Mas ali levou, naquele momento, a um descontrole que nos obrigou a subir a taxa de juros, né? Se nós tomarmos a taxa de juros de março, abril de 2002, era por aí, como está hoje. Mais ou menos, né? Como a Maria Clara disse, como a inflação baixou... Hoje continua mais alto. Os reais são mais elevados, né? Agora, então você veja quanto tempo o Brasil perdeu. 3 anos. Por quê? Por causa daquele susto que foi dado pelas palavras mal pensadas ou atos, enfim, que não deviam ser praticados de candidatos a presidente da República. Foi necessário que o presidente Lula e o seu partido escrevessem uma carta aos brasileiros para tentar começar a dizer, olha, eu não vou fazer tudo aquilo que eu prometi, eu não vou fazer não. Né? Bom, e mesmo assim não adiantou. Foi preciso que ele chegasse ao governo, nomeasse o ministro Palocci e começasse a tomar decisões na linha do que nós estávamos tomando, e assim mesmo perdemos muitos anos. Ele teve que ser testado, né? Ele tem que ser testado. Tempo, né? Presidente, o Milton Tomulero, ele é de Sananduva, no Rio Grande do Sul, ele entra nessa questão econômica perguntando para o senhor o que o senhor acha do atual câmbio no Brasil. Como é que o senhor faz uma análise, principalmente ele que faz parte de um dos produtores do Brasil na área rural? Bom, ele tá mal então, né? Porque com esse câmbio, a exportação, não só rural, calçados, vários vão padecer. Isso é uma matéria extremamente complexa de ser discutida. Por quê? Porque a capacidade que o governo tem hoje de fazer com que o real se desvalorize é pequena, porque a quantidade de dólar que entra no Brasil por causa da exportação é muito elevada, e porque há uma enorme quantidade de dinheiro no mundo, e enquanto eles acharem que o Brasil tem taxa de juros que convém, eles virão. A maneira mais adequada seria de já ter diminuído essa taxa de juros há mais tempo, para ter chamado menos gente. E as medidas que têm feito sobre o câmbio não são medidas que podem ser tomadas no calor da hora. Frequentemente se fala aquilo que o Chile fez. O que é que o Chile fez? O Chile, em certas circunstâncias, obrigava as pessoas que traziam dinheiro para cá a deixar esse dinheiro de quarentena um certo tempo, congelava. Mas isso não foi tomado no calor da hora. Se o governo atual quiser agora interferir, vai ter um efeito contrário. Então, eu acho que o governo já deveria ter pensado nisso há mais tempo. Né? A gente cai na mesma discussão que havia, inclusive, quando nas discussões do Plano Real. Né? Quer dizer, chegou várias vezes, chegou aí para a mesa a questão do controle cambial. Né? Quer dizer, uma maneira de você conseguir neutralizar o efeito da emissão dos reais, que acabaria dando no aumento da dívida pública. Né? Então... Você lembra que uma das críticas maiores que se fez ao meu primeiro mandato foi precisamente o fato de que não havia controle cambial, mas o câmbio não flutuava. Não flutuava. Era câmbio deslizava. Vamos dizer, sujo, era regulado. Era regulado. Logo depois, quando o senhor foi reeleito, houve uma mudança cambial drástica no país. Sim. Ou seja, aí nós tivemos um aumento realmente elevado da questão cambial. Houve o que esse rapaz do Rio Grande do Sul está pedindo. Houve uma desvalorização do real. E todo mundo reclamou. Aí não foi uma desvalorização, foi uma max. Foi uma max desvalorização. Mas presidente, qual era a circunstância histórica que nós estávamos vivendo em termos de economia no mundo para que isso acontecesse? Era completamente diferente. E o senhor me permite, quando o senhor fez a max desvalorização no seu segundo mandato, era uma demonstração também de que o senhor retardou um pouco a correção de rumo que poderia ter sido feita no final do seu mandato? Do primeiro mandato, perdão. Eu não acho que poderia ter sido feito no final. Eu acho que talvez pudesse ter sido feito no começo de 98. Porque nós tínhamos superado a crise de 97 na Ásia, nós estávamos com 70 bilhões de dólares de reservas,
talvez se pudesse ser passado para o que se fez depois, começado a deixar flutuar o câmbio em 98. Depois não dava mais, porque teve a crise da Rússia e os mercados estavam muito sensíveis. Qualquer mexida daria o efeito oposto. Nós não fizemos nenhuma máxima de valorização, foi o mercado quem fez. Né? O mercado não aceitou a regra que tinha sido feita, que era pelo Chico Lopes, que era diagonal transversa, né? Que era endógena, que era uma tentativa de você desvalorizar o real progressivamente. Então, deu um estouro e o real desvalorizou. Quando aconteceu isso, nós levamos um susto enorme. Não foi uma decisão do governo. Eu queria mudar o sistema de câmbio, eu estava tentando mudar, mas eu não queria que explodisse, eu queria que mudasse coordenadamente. Na verdade, eu queria que o Gustavo Franco aceitasse a minha ideia, que era de desvalorizar o real. Naquela época, a mesma coisa de hoje, de desvalorizar o real. Bem, mas não funcionou e o mercado obrigou-nos a deixar o câmbio flutuando. Quando flutuou, qual era a impressão? Vem a inflação aí, né? Vai voltar toda a inflação. Bem, e por que nós tínhamos essa impressão? Porque nós não sabíamos até que ponto a desregulação que nós tínhamos feito tinha tido já um efeito prático. Sabe que a ideia que a gente tem, quando sobe um preço, sobe o outro, sobe o outro, sobe o outro, tinha desaparecido, né? Depois, até que ponto o sistema fiscal estava realmente rígido, consistente. Olha, né? No seu livro, o senhor também Diz que houve o fator Armínio Fraga. Sim, um fator E Armínio importante. era muito identificado com o mercado. O senhor também ressalta muito a importância de observar as regras do jogo. Então, talvez o que aconteceu foi exatamente isso. O mercado vai funcionar normalmente, vai se acertar normalmente, e as regras do jogo vão ser preservadas. Transportando isso para os dias de hoje, como é que o senhor vê lá na frente? Eu não sei se o mercado hoje tem tanta... No Banco Central, aqui ele confia, no Banco Central. O Banco Central começou a ter, já acumulando anos de um certo ritmo. Mas o que estão pedindo hoje é exatamente contra o Banco Central. Né? Quando se pede que desvalorize mais depressa, né? É contra o Banco Central. Se colocar um ministro que resolva enfrentar o Banco Central, vamos ter confusão. Né? Presidente, eu queria aproveitar, já que estou falando em Banco Central, aqui é só um passar. Fala-se muito na tal autonomia do Banco Central. E eu me lembro, é engraçado, porque todo mundo defende a autonomia do Banco Central enquanto não está sentado no Palácio do Planalto. Quando chega lá, bem, não é bem assim, vamos postergar um pouco, né? Há quem diga que o Banco Central do Brasil já tem independência suficiente e que precisa, o contrário, precisa de algumas amarras de prestar contas, porque faz o que quer e não presta contas. Como é que o senhor vê essa questão da autonomia do Banco Central e qual é o papel do Banco Central num governo de um país como o Brasil? Veja, quem deu autonomia ao Banco Central, na prática, foi o presidente Itamar comigo. Né? Quando eu fui ministro da Fazenda, dali por diante, nunca mais os presidentes da República ou os políticos, ou quem quer que seja, passou a pressionar o Banco Central naquilo que é essencial, que é a política monetária. Né? Taxa de juros, taxa de câmbio, nunca mais houve esse tipo de pressão. Então, na prática, o Banco Central tem se comportado como se for independente. Com um porém, é que o presidente da República pode demitir o presidente do Banco Central. E eu fiz isso. Eu demiti 2. Né? Bom, se eu não pudesse ter demitido, nós teríamos dificuldades enormes. Se tivesse autonomia. Se o banco fosse autônomo formalmente, eu não poderia. Bom, então eu acho que é preciso, eu acho que o banco tem que ter autonomia, mas é preciso dar ao poder político, dentro de certas condições, a possibilidade de alguma intervenção. Porque senão ele vai pagar o preço de uma política que pode estar sendo desastrada, e quem vai pagar o preço é o povo e é o presidente da República. E é preciso aumentar a accountability, quer dizer, o banco tem que prestar cada vez mais contas, deixar mais claro o que ele faz, não apenas como faz agora a ata do Copom, mas para a sociedade. Por enquanto é muito tecnocrático. Nos Estados Unidos pode ser, porque tem outros mecanismos. Aqui não. É preciso que o Congresso entenda mais o porquê e a mídia entenda mais o porquê. Não é tirando a autonomia, mas dando mais... satisfação, presidente? A explicação, hein? Mais satisfação à mais sociedade? Mais satisfação à sociedade. Aliás, esse foi um dos temas agora da convocação que o senador Eduardo Suplicy fez
ao presidente do Banco Central, justamente para que houvesse uma maior responsabilidade. O senhor acha que o Suplicy agiu bem quando ele fez essa convocação? Eu acho que a convocação é sempre uma coisa positiva, desde que não haja uma armadilha para o presidente do Banco Central, que o presidente do Banco Central exponha. Veja, o Armínio, que nós estamos falando aqui. O que o Armínio fazia? Você lembra aquele debate com o Armínio, logo no início, quando eu nomeei o Armínio Fraga? Ele vinha do Soros, né? Então, houve um senador que disse que era a galinha no galinheiro, a raposa no galinheiro, né? O outro disse, este homem é o gênio do mal. Aí, acho que foi o Simão quem disse. Ele disse, gênio eu não sou, mas eu sou do bem. Ele desarmou. Quer dizer, o Armínio sempre desarma, por isso que ele é muito, muito interessante, porque o Armínio vai lá e conta com naturalidade por que ele está fazendo. É transparente, não é? O senador Antônio Carlos Magalhães, que assumiu a paternidade do Armínio, no seu livro o senhor disse que não é verdade. Não, ele não é verdade. O Armínio foi nomeado por razões minhas, né? Ou minhas e do Malan, digamos assim. Eu já queria o Armínio antes, desde o começo do meu governo. E o Antônio Carlos, como o Armínio é de uma família ligada à Bahia, o Antônio Carlos gostou da nomeação. O senhor conheceu o Armínio como? Eu conheci o Armínio, eu era senador. E o Armínio foi lá depor para ser membro do Banco Central no tempo do governo Collor, né? Aí eu conheci o Armínio. Foi da área internacional. Depois eu tive contatos com ele, e quando o presidente Itamar me nomeou ministro da Fazenda, que eu estava nos Estados Unidos, eu chamei duas pessoas nos Estados Unidos, no gabinete do embaixador Sardenberg, que ainda é o embaixador nosso na ONU e que foi meu ministro também, que foi o Pedro Malan, que estava negociando a dívida, e o Armínio Fraga. E tentei que os dois viessem para o Brasil para me ajudar. O Armínio disse que não podia, porque ele estava lá recém entrando na vida financeira lá nos Estados Unidos, e o Malan se comprometeu que passaria uma semana por mês me ajudando aqui. Os dois acabaram altamente envolvidos, os dois foram presidentes do Banco Central. Então eu acho que essa questão de Banco Central, eu sou favorável que haja realmente uma autonomia, porque eu acho que a sociedade acredita mais quando há essa autonomia, desde que o presidente tenha em condições dadas, explicando ao Senado a possibilidade de mudar. Presidente, o senhor disse uma coisa que acho que o seu telespectador, muitos deles no interior do Brasil, aquela pessoa de mais idade e tal, está olhando assim, vendo falar em política monetária e fica com aquela dúvida também sobre a Previdência. Porque uma coisa é a política monetária, o que um Banco Central pode fazer. A outra é como se consertam as contas que dependem da entrada e saída de dinheiro no caixa do governo. Isso não é com o Banco Central. Que não é com o Banco Central. Como é que o senhor vê esse problema que pode entrar no próximo governo, quem quer que seja, de uma forma talvez complicada? Dramaticamente, eu vejo. Porque Você acha que é dramático? Eu acho, porque qual vai ser o déficit da Previdência deste ano em curso? 50 bilhões de reais? Né? E é crescente esse déficit, apesar de todas as medidas que foram feitas. O presidente Lula fez algumas medidas, mas não implementou nenhuma, porque não fez as leis complementares. Nós, quando fizemos aquele fator previdenciário, era com a ideia de, embora não se definisse uma idade mínima de aposentadoria, tenderia a isso. E entendeu, efetivamente, mas está se vendo que isso não é suficiente. E o problema mais dramático é que as pessoas tomam essa questão como se o governo devesse diminuir as aposentadorias dos trabalhadores. Não é essa a questão. Você acha que as campanhas que vêm aí vão refletir isso? Não. Não? Todo mundo em campanha tem medo de falar desse assunto, porque o povo fica com medo que seja para tomar a aposentadoria dele. Agora, né? presidente, Então, na sua opinião, por que não se consegue fazer a reforma da Previdência, assim como não se consegue fazer a reforma tributária, assim como não se consegue fazer outras reformas que são absolutamente fundamentais, há consciência de que são fundamentais, e politicamente elas não andam? Porque a Previdência, as pessoas que são os maiores interessadas na manutenção são as que têm salários elevados e que usam a retórica de que o governo, quando começa a se mexer nessa direção, é para prejudicar os mais pobres. E os mais pobres acreditam, não é? Porque é bombardeio no jornal, quer tirar a aposentadoria dos velhinhos, não sei o que e tal. E se esquece que a aposentadoria que pesa mesmo não é a do trabalhador mais pobre, é do que ganha muito, que não é o trabalhador, é o funcionário, geralmente. Né? É o funcionário público, poupou as aposentadorias e não há uma relação entre o que ele contribui e o que ele vai receber depois. Então quem é que paga? É o povo, através de imposto. É isso que está acontecendo. Mas esse mecanismo explicava, olha, vocês é que estão pagando os salários altos, as aposentadorias altas, é difícil para a população entender o mecanismo. Então quem recebe a aposentadoria alta, ele vai dizer,
quando você começa a mexer, ele se movimenta na Câmara, no Congresso, os próprios parlamentares, os assessores dos parlamentares, que são todos funcionários, os jornalistas, e fazem uma onda e o governo fica ilhado, né? sem que possa fazer nada. E vem sempre um argumento: basta cobrar corretamente, basta acabar com a sonegação. Ora, tem que acabar com a sonegação, mas não vai resolver. O que está acontecendo na Europa? É a mesma coisa, e há impasses enormes. Na Itália, na França, na Alemanha, não é? Porque a idade, a duração da vida das pessoas está aumentando. Então, quando a duração de vida aumenta, você tem que aumentar a duração do tempo de trabalho das pessoas. Se não fizer isso, você desequilibra o sistema, né? Essa é que é a questão. Eu hoje posso falar, primeiro, que eu não sou candidato, segundo, que eu tenho 75 anos e estou trabalhando, né? Então, acho que a gente podia, não digo com 75 anos, aí é um exagero, mas eu acho que não tem cabimento você ainda hoje ter, em certos setores, em média, se aposentar com 50 anos. Porque quem que vai pagar? São os outros, os que estão trabalhando até os 70, ou os mais pobres. Está errado. Na Tribuna Independente de hoje nós estamos entrevistando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está falando sobre o tema A Arte da Política, a História que Vivi, que, aliás, é o título também do seu mais recente livro. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho retornaremos com a sua participação e com a participação na mesa. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente, hoje com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está falando sobre o tema A Arte da Política, a História que Vivi. Aliás, é o tema da Tribuna Independente de hoje é também o tema do livro mais recente do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi lançado aqui no Brasil, que está obtendo um grande sucesso de venda, não, presidente? Está satisfeito com o volume de venda? Eu estou. A editora Record que lançou, é o Selo da Civilização Brasileira. Quando eles conversaram comigo, disseram que iam lançar 30 mil, eu digo, que isso não vai encalhar. Já está na terceira edição, em 4 meses, e continua entre os 10 mais vendidos até hoje, né? Presidente, então, também alguns lançamentos internacionais com a tradução desse livro. Não é bem a tradução. Eu tenho um livro chamado The Accidental President of Brazil, o presidente do Brasil por acaso acidental. Mas é outro livro. É outro livro? É outro livro. É um livro mais... Eu usei
Eu ia fazer a tradução desse livro para essa editora nos Estados Unidos, chama-se Public Affairs. Fui até com o Sérgio Machado, que é o editor aqui do Brasil, almoçar com o publisher, com o editor lá. E aí ele fez umas ponderações. Eu conversei muito com ele, contei várias histórias. Olha, muito melhor do que traduzir este livro que você está fazendo, que provavelmente está muito ligado a episódios diretamente relacionados com a vida brasileira, e que os americanos, ou os europeus, ou os latino-americanos não entendem, é melhor porque você não usa, não conta através da sua história a história do Brasil. Foi o que eu fiz. Esse livro que saiu nos Estados Unidos é muito mais usando o pretexto da história, até da minha família, contar a história do Brasil, o que aconteceu, para divulgar um pouco o Brasil. E eu estou escrevendo um terceiro livro, vai sair, já escrevi. Chama-se Cartas a um Jovem que Queira Entrar na Política. Cartas a um Jovem. Sobre se ele quiser participar da vida política, como é isso? Olha, não é fácil. Não é interessante, mas não é fácil explicar a um jovem que vale a pena entrar na política. E o interesse, presidente, internacional sobre as obras que o senhor tem escrito, principalmente falando sobre essa experiência da política no Brasil, tem sido algo interessante, relevante na vida do senhor, presidente? Sim, sim. Tem esse livro do The Accidental President do Brasil, eu lancei nos Estados Unidos, e eu fiz muitas conferências sobre o livro, muitas assinaturas, né? Lá na livraria chamada Borders, que tem em Nova York. Eles me disseram, quando eu fiz, foi acho que em abril, que tinha sido a segunda maior do ano. Muita gente lá comprando e tal. E debati em, sei lá, 10, 12 universidades e locais diferentes nos Estados Unidos. E, sobretudo, as resenhas lá foram interessantes. Saiu uma, não sei se vocês chegaram a ver, no Economist, até imaginando que era tradução e reclamando que queria que publicasse na íntegra. Né? E as resenhas foram bastante positivas. Né? Lá dentro, naturalmente, dos limites, que o público americano não é o brasileiro. O brasileiro você pode vender dezenas de milhares, lá é mais limitado para o meu caso. Né? Mas eu tenho, isso dá satisfação. O senhor está falando, o senhor vai escrever um livro para os jovens, né? O senhor acha que o jovem brasileiro, como o senhor acha que o jovem brasileiro está percebendo a política? Eu digo porque eu vi uma pesquisa de jovens empresários feita em âmbito nacional, e as respostas são terríveis. O jovem tem uma certa desconfiança na política, bastante ostensiva. A que o senhor atribui isso? Olha, não são só os jovens, não, os velhos também. Né? Eu próprio eu vejo o que está acontecendo no Brasil com tristeza. Por que a tristeza? Porque nós falamos dos anões do orçamento. Só que eles foram caçados. Não é isso? Agora não, agora o Congresso vai lá. Está se vendo que houve realmente falcatrua. E o Congresso não faz nada, o Congresso deixa que isso aconteça naturalmente, como absolve. Então o jovem olha isso e diz, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar que vale a pena ser malandro? Né? Eu fiquei muito preocupado quando eu vi o próprio presidente da República fazer declarações como ele fez lá em Paris, de que isso é uma coisa comum, todos fazem. Que isso? Que todos fazem? Não pode. Porque aí dá a sensação de que vale tudo. Então o jovem fica com essa sensação, e como ele tem, quando tem idealismo, ele não quer se contaminar com aqueles que ele supõe que não tem. Eu entendo isso, e é muito difícil desfazer essa sensação dos mais jovens. Tem salvação? Eu sempre acredito que sim. Eu sou uma pessoa que acredita nas coisas. Eu queria até aproveitar o gancho e introduzir a questão da reforma política. Sim. Porque falou-se aqui na reforma da Previdência, na reforma até tributária, essas reformas estão todas pendentes, e há quem diga que, de todas elas, a mais importante, a mais fundamental é a reforma política. O senhor concorda com isso, primeiro? Segundo, o senhor acha que uma reforma política no Brasil, dado essa realidade que nós temos corporativa, porque o Congresso Nacional parece que está dividido em corporações, né, cada um cuidando do seu quintal, o senhor acha que ela tem condições de ser bem-sucedida? Que tipo de reforma a gente pode ter no Brasil? Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, não existe o principal problema, varia, né? Como quando eu disse, no meu caso era a inflação, naquele momento era a inflação. Agora eu acho que no Brasil há pelo menos três questões são fundamentais. Uma é a reforma política, eu já vou dizer o que eu entendo por isso aí. 2 é a segurança e 3 é a educação. Né? Curiosamente, não é mais a economia, porque nós aprendemos a lidar com fatores econômicos, bem ou mal. Fazemos ainda coisas erradas, não está nada bem, o crescimento é pequeno, mas nós, mais ou menos o país avançou.
nós avançamos algo na educação, mas insuficientemente. E isso é um problema para o futuro, para o jovem. Quer dizer, o jovem só vai ter emprego se tiver uma boa formação. Só vai ter uma boa formação se houver escola acessível. Então, esse é um problema. Outra da segurança que sobra dizer, né? Depois podemos até falar sobre isso. Agora, a reforma política, o que acontece na essência da questão política? É que hoje o eleitor se sente muito longe do eleito. Ele mal votou na pessoa, ele se descompromete. E o pior é que a recíproca também é verdadeira. Quem se elege parece que não se sente lá absolutamente solto, né? Não tem que render contas a ninguém. Então, isso é muito ruim. Então, eu acho que a reforma política tinha que aproximar o eleitor do eleito. Há vários mecanismos. O principal é o voto distrital. Eu até sugeri ao meu partido, que é o PSDB, que eles começassem por propor que houvesse um voto distrital nos municípios, na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque quem vai decidir não é o vereador, é o deputado. Então, essa questão da corporação diminui. Segundo, é uma experiência para o povo ver que é possível votar mais diretamente. Por que mais diretamente? Porque se houver um distrito, cada partido, e agora vão ser menos, vão ser 5 ou 6 ou 7 no máximo, apresentará um só candidato por distrito. O eleitor fica de olho no candidato, vai cobrar dele. Se ele fizer uma falcatrua, se ele mostrar que ele roubou, ele não se reelege. Não é? Então, eu acho que precisa fazer uma reforma, basicamente, que aproxime o cidadão do eleitor, porque o povo não está mais impressionado, está desconectado. Olha, presidente, quem é caipira como eu, que sou do interior, o que o senhor está falando, faria uma grande justiça às regiões principalmente mais pobres. Pois é. Porque proporcionaria a capacidade de ter uma representação política, né? Mas, presidente, vou pedir licença ao senhor, à nossa mesa, para fazermos um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com bate-bola, com inúmeras perguntas dos nossos telespectadores. Tem muita. Até daqui a pouco. Até já.
Vamos lá. Bora. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. Na Tribuna Independente, o presidente Fernando Henrique Cardoso está sendo entrevistado pelo Noêmio Spínola, que é secretário do Conselho de Administração e diretor de Comunicação de Mídia da BMF, a Bolsa Mercantil Financeira, né? Do Futuro. E também jornalista, um dos mais qualificados de todo o Brasil. Na Tribuna Independente, a Maria Clara do Prado, também jornalista, escritora e colunista do jornal Valor Econômico. Presidente, eu proponho para o senhor um bate-bola aqui, um ping-pong, para ver se nós atendemos os telespectadores da tribuna. O Ademar Trajano de Rosa, ele é de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, ele está perguntando para o senhor o seguinte: professor, por que o senhor não deixou sair a CPI da corrupção no seu governo? Eu era fã do senhor e por esse motivo deixei de ser. A crítica e a pergunta do Ademar Trajano. O que o senhor diz aí, muito presidente? simples. Não havia um objeto determinado. Era uma provocação política. A Constituição não permite CPI em gênero. Isso é coisa da oposição. É um jogo de cena da oposição. Se fosse, vamos examinar tal caso, bom, o que aconteceu? Vários dos casos que eram mencionados na época foram objeto de CPIs depois. Por exemplo, Civan, por exemplo, compra de votos. Tudo isso foi objeto de CPI. Privatizações. Não deu em nada. Então, o meu problema não era esse, que era uma manobra política e era inespecífica. Então, ele pode voltar a ser funk, não tem problema nenhum. Presidente, o Flávio Monteiro, ele é do Rio de Janeiro, ele pergunta: por que razão o PSDB permitiu que o Geraldo Alckmin saísse a candidato à presidência da República em detrimento da candidatura de José Serra, que tinha muito mais condições de vencer? Bom, isso é um assunto complexo, porque, na verdade, não é que o PSDB permitiu ou não permitiu. Havia dois candidatos, né? No mínimo, a presidente da República. Um era o ex-governador de São Paulo e o outro era o prefeito de São Paulo. Numa certa altura, o próprio Serra achou que não valia a pena entrar numa disputa interna porque ele sairia enfraquecido no ponto de partida. E como o governador Alckmin se tinha colocado como candidato e ele aceitaria se houvesse uma decisão coletiva do Diretório Nacional em favor do Serra e não se dispôs a sair sem passar por essa disputa, o Serra achou que não compensava a disputa porque ele tinha uma experiência da candidatura dele em 2002, quando o partido saiu dividido. Saber quem é mais apto, quem vai ganhar, quem vai perder, é difícil dizer. Algum tempo atrás, todo mundo dizia: o Lula vai ser eleito no primeiro turno. Agora já se tem dúvidas sobre se vai ser eleito no primeiro turno. Eu, como fui candidato contra o Lula 2 vezes, e ele às vezes saía, na primeira vez ele tinha 40 pontos percentuais, eu tinha 12. Eu ganhei no primeiro turno. Isso muda. Então, eu acho que o candidato Alckmin tem toda a chance de mudar e de ganhar. Como acho que, eventualmente, o candidato Serra também. Se os dois ganharem, vai ganhar o Brasil, porque ganha em São Paulo um bom governador e o Brasil um bom presidente. Presidente, a Maria Isabel de Moura Barreto, ela é de Brotas, no interior do estado de São Paulo, ela pergunta: tendo o senhor exercido inúmeros cargos e por tanto tempo, e atualmente estando afastado da ativa política, da área administrativa, ela pergunta se não há uma sensação de vazio e de impotência em ver o Brasil passar por algumas dificuldades como tem passado hoje, principalmente no campo moral político. De vazio não, porque eu faço muitas coisas, então eu pessoalmente estou muito ativo. E eu saí da vida eleitoral, mas não da vida pública. Por isso eu estou aqui conversando, eu opino, eu vou às convenções do partido, eu dou entrevista, eu critico, né? Agora, essa sensação eu tenho, essa sensação de, meu Deus, será possível que depois de tanto esforço nós vamos estar ainda vendo esses processos de corrupção, essa espécie de descaso? O presidente da República faz de conta que nada é com ele, né? Não é comigo, não é responsável por nada. Isso me dá uma sensação, um mal-estar. Eu esperava, sinceramente, eu conheço o Lula há muitos anos, enfim, tenho até um relacionamento pessoal cordial com ele, eu esperava outra atitude. Eu nunca esperei que ele fosse simplesmente lavar as mãos. E eu vejo com constrangimento pessoas acusadas no próprio Congresso, são candidatos do partido, como se não houvesse nada, com tranquilidade, não houve penalização nenhuma. Quer dizer, houve uma aquiescência automática do próprio presidente, porque ele é o chefe desse partido. Isso me dá um desespero. Hoje no jornal, acho que na primeira página do Globo, o partido recomendando que o presidente se omita em várias coisas. É o presidente, é o partido, é o quê, na opinião do senhor? Não, na minha opinião é tudo. Na minha opinião é tudo. Como é que o presidente pode se omitir de questões dessa relevância? Não pode se omitir. Ao omitir-se, ele é culpado. Não pode se omitir. E o partido pedir que ele se omita, meu Deus, isso tudo dá uma sensação, como foi dito aí, de impotência. Não é se é possível
porque eu preferia que eu não fosse assim, quer dizer, que se brigasse por outras razões. Eu tenho muitas diferenças com o PT, por exemplo, na questão da democracia, na questão deles nomearem gente sem parar para cargos públicos, na questão dos abusos de poder, tudo isso. Agora, brigar, ver um partido que tem a história do PT, se deixar desmoralizar e embarcar nesta onda, isso me dá uma sensação que aí eu entendo o jovem. Se até eu sinto isso, imagina o jovem. Presidente, o Olívio Soares de Oliveira, ele é de Espigão do Oeste, na Rondônia, e o Júlio César Prado, de São José dos Campos. Ambos estão perguntando sobre as privatizações do governo do senhor. Eu vou ler a do Olívio. Ele diz o seguinte: a oposição acusa o senhor de ter privatizado as estatais e de não ter explicado à nação o que foi investido com o dinheiro arrecadado. Daria para o senhor falar sobre isso? É o Olívio Soares que pede explicação sobre a privatização, presidente. Olha, o dinheiro arrecadado foi totalmente entregue ao Tesouro Nacional para bater dívida. Está nos registros, está em tudo. Foi totalmente, não houve... A única exceção foram 500 milhões de reais ou de dólares na época que eu mandei dar para a educação. O resto foi tudo para bater dívida, senão a taxa de juros seria mais alta, nós estaríamos em uma situação pior. Foi isso que foi feito. Quando se privatiza, é para isso que o governo está sem dinheiro. Segundo lugar, para trazer mais recursos. Pega a questão, não é só das teles, pega das ferrovias, que não andavam, não funcionavam. Veja o que acontece hoje, como elas melhoraram, como transportam através de ferrovia. Veja os portos. Por que o Brasil exporta hoje? Porque nós privatizamos muitas áreas dos portos. Então houve um grande progresso, além de ter havido um abatimento da dívida. É isso que foi feito com a privatização. Presidente, o Belarmino Batista Neto, ele é de Jales, no interior de São Paulo, e também o Zé da Videira, lá do Recife, no Pernambuco. Os dois fazem perguntas. O Zé da Videira está perguntando como o senhor vê hoje, dentro da arte da política, aquela invasão da sua propriedade rural. E o Belarmino Batista Neto, de Jales, ele pergunta: qual a sua opinião do MST quando o senhor era presidente e sua fazenda foi invadida? Como é que o senhor responde essa questão, presidente? Bom, a questão não é a questão da minha fazenda, aliás, não era mais minha, era dos meus filhos, né? E de ser invadida, qualquer fazenda que seja produtiva, ser invadida está errado. Aquilo era uma provocação, porque eles foram lá, ficaram um dia ou dois e foram embora, arrebentaram uma opção de coisas, não tinha outro propósito a não ser provocar o presidente da República. Né? Era a instituição ou o presidente da República? Era a instituição, vai junto. Como agora no Congresso. Qual é o propósito de quebrar o Congresso? É esse, né? Agredir uma fazenda que é produtiva e que é de uma pessoa que tem destaque, tem esse propósito só. A minha sensação foi essa: olha, tem que dar um freio nisso, não porque põe em risco a minha propriedade, que, como eu repito, nem era só minha, mas é porque põe em risco as instituições. Isso não pode aceitar. Presidente, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor desde o início do programa. O senhor foi um dos homens que representou o Brasil, dando um certo orgulho ao povo brasileiro nas reuniões de cúpula. Hoje nós estamos vendo um momento grave da política internacional, o agravamento da situação de guerra no Oriente Médio. O que um estadista, o que um presidente da República pode ajudar num conflito como esse que nós estamos vivendo historicamente, presidente? Bom, esse é o conflito mais sério que nós temos aí. Eu vi que o presidente Lula estava na reunião agora em São Petersburgo e ele foi discutir a questão da Organização Mundial do Comércio. Não tem eco, porque o mundo não está preocupado neste momento. Isso é muito importante, a Organização Mundial do Comércio, e para nós também. Mas neste momento o eco é outro. O eco é a questão o que fazer no Oriente Médio. E eu não vejo que haja uma posição clara do Brasil com relação ao Oriente Médio. Não existe essa posição do governo brasileiro a respeito. O que está certo, o que está errado, o que se faz? Se junta a quem? Fazemos um apelo? Como é que nós fazemos? Somos solidários ou não com relação ao terrorismo? Qual é a nossa posição nessa matéria? Tudo isso está muito vago. Eu acho que o estadista, nesse momento, à frente do Brasil, devia olhar para essas questões, né, e tomar posição nessas questões. Não é fácil. Não é fácil, eu disse aqui, que esse é o principal desafio que nós temos. O terrorismo é um desafio monumental, porque o terrorismo hoje ele funciona, como toda a gente sabe, em rede, e com os mesmos métodos que permitiram a revolução que ocorreu na economia, são os que permitem também, com rapidez, a ação dos terroristas ou do PCC. Isso que eu queria falar. Ou do PCC, que é a mesma coisa. MST, que você acaba formando uma... Se você ligar, espero que não, MST com PCC tem Colômbia, né? Quer dizer, e são grupos que são muito rápidos, se organizam, se desorganizam, se comunicam, não tem comando unificado. É um fato novo no mundo, né? Difícil de lidar. No Oriente Médio, além disso, tem a questão de Israel e da Palestina. Somado com isso, e por trás disso ainda tem o petróleo.
Como é que a Rússia está jogando nessa matéria? Né? É complicado o jogo da Rússia lá, e é um jogo importante, porque a Rússia está ali perto, ela tem interesse na questão. A Rússia está se transformando numa grande potência energética, de gás e de petróleo. Está jogando nesse sentido. Os americanos também têm interesse na questão do petróleo. A China também tem. Então aquilo ali realmente é um barril de pólvora. Aí o Brasil tem um papel. Eu acho que nisso o presidente Lula mencionou isso aí, que é o etanol. Isso é uma questão importante, porque é uma alternativa energética importante, e eu acho que a questão do esgotamento das reservas de petróleo no médio prazo, mas as questões políticas, aquela área vai continuar muito conflagrada. E nós temos que ver como é que o resto do mundo vai se organizar sem ser tão dependente como é daquele pontinho quente do globo. Aí o Brasil tem um papel. Presidente, quando o senhor participava da cúpula, com o presidente da França, com o presidente Clinton dos Estados Unidos, enfim, com todos os presidentes, como é que era o diálogo para falar sobre um conflito que estava acontecendo entre dois países? Como é que era a conversa, presidente? O presidente da República, o presidente brasileiro, qual a influência que efetivamente ele exerceu, que o senhor pode contar para os telespectadores? Depende de que região. No caso da América Latina é enorme, né? Por exemplo, a questão da Colômbia. Eu conversava com o presidente Clinton com uma naturalidade muito grande, na casa de campo dele, em Camp David. Passei o fim de semana, eu e a Ruth com ele e a Hillary. Hoje eu recebi uma carta do Clinton, por falar nisso, né? Então nós tínhamos uma relação muito assim, direta, em problemas que nós tivemos com o Peru e o Equador, né? Onde nós jogamos um papel muito ativo, muito direto nessa matéria. Evidentemente, nas questões relativas à África também, nós podemos ter um certo papel. No que diz respeito à Europa, o mesmo Oriente Médio, é mais distante. Eles não vão olhar para nós com o mesmo interesse. Agora, o relacionamento hoje em dia entre os presidentes é um relacionamento, um presidente do Brasil, qualquer que ele seja, desde que ele tenha compostura, é um relacionamento fácil, simples. O senhor mencionou, en passant, o etanol. Essa é uma vantagem comparativa gigantesca que o Brasil tem. Não estaria faltando uma política energética capaz de atrair para cá capitais e transformar esse potencial todo que o país tem num paradigma para o resto do mundo? Parece que os Estados Unidos, com o etanol de milho, é que estão tomando agora a liderança, e nós, uma vez mais, vamos ir a reboque nessa onda. E o etanol de milho não tem a mesma produtividade do etanol da cana-de-açúcar. E mais ainda, se você olhar o que está acontecendo na China, né? Ainda hoje estava conversando com o Gil Van, que foi o nosso grande técnico quando nós discutimos a questão do protocolo do Gil Van Meira, protocolo do Kyoto e tudo isso, né? Ele estava me mostrando o que está acontecendo na China, que está aumentando brutalmente a produção de aço na base do coque, do carvão, que polui de uma maneira feroz, né? Bom, nós aqui temos também nessa área, em Minas, o eucalipto para a produção do ferro. Quer dizer, são áreas em que o Brasil tem uma vantagem comparativa imensa e precisa de uma política energética, efetivamente. Por que parou essa política? Por que paramos de produzir políticas ativas em determinada direção na sua Eu acho que nós paramos de produzir políticas por causa da confusão em que nós nos metemos. Aqui estamos girando em torno desses fatos de corrupção, de o que vai ser vai acontecer no Congresso, o ministro tal que tem força, não tem força. A violência é um ingrediente. Pode substituir não tenha dúvida. No nível... Não tenha dúvida. Eu acho que uma coisa que valia a pena fazer, uma pesquisa, ver o que nos últimos anos, pega 5 anos, o que é matéria de jornal, o que é matéria de televisão, para ver como o Brasil, nessa área, está indo mal, porque nós estamos nos agarrando a temas negativos. Não estou acusando um governo, nem esse governo, não, é porque é mais complexo do que isso, né? Temas que são negativos. E nem a imprensa, porque a imprensa reflete apenas essas questões. Está nos faltando força para abrir um horizonte. Eu acho que a questão energética é um desses pilares disso. Por que nos falta força? Porque nós temos a desconfiança de que a nossa sociedade não está dando certo. Por quê? Não é porque não está crescendo a economia. Também, mas cresceu um pouquinho. É por causa da igualdade. É por causa do fato que nós não estamos dando condição decente de vida. Pega a violência. Eu li o relatório, o interrogatório do Marcola para a CPI lá É muito impressionante. Tem um momento em que ele diz, se dirigindo aos deputados, quando algum deputado faz a demonstração a ele, diz... O Moroni torna, né? Mas qual é a autoridade que o senhor tem? Né?
E como que diz, olha, vocês também estão desconfiados, tanto do quê? Corrupção e lá não tem. Quer dizer, quando se chega a esse ponto, né, é terrível o negócio. E qual é, presidente, o papel que a educação tem nessa história toda? Quando eu digo educação, eu não estou nem falando só da educação formal, que por si já é fundamental. Eu estou falando da educação em termos de... Socialização. Socialização. Acreditar em valores. E a inserção das pessoas. Qual é o papel que isso tem no quadro atual? Eu acho que é fundamental. Se eu fosse falar em termos sociológicos, eu diria que nós estamos vivendo uma situação anômica. Quer dizer, em que a regra, a norma, o valor, não tem capacidade de coesão, não está coesionando, você não acredita. Né? Ele não junta as pessoas. Não junta as pessoas. Então, isso é uma questão que depende de valores. Nós discutimos pouco isso no Brasil. As religiões têm um papel importante nisso, a família tem um papel importante nisso. Né? Como você hoje tem uma grande desorganização da família. Quando você vê, volto lá a questão do Marcola, ele diz, não, ele nega que haja PCC, depois ele começa a conversar sobre o PCC. Nós impusemos uma regra aqui dentro do presídio. Por que ele impôs a regra? Porque o Estado não estava com condição de impor a regra lá, não tinha valor em se acreditasse e na capacidade de efetivar a sua crença. Então está faltando isso no Brasil. Socialização, a crença, nós temos que acreditar mais. Por isso que quando me perguntam, sobretudo os jovens e tal, eu continuo acreditando que quando você deixa de acreditar, quando você não tem mais valores, o que você vai fazer? Você deixa de ser social, pode ser selvagem. Presidente, nessa questão da violência, a responsabilidade que nós temos é muito maior de uma má administração penitenciária, de uma má administração do sistema de segurança, ou a questão é muito mais complexa? Nós temos uma consequência também de políticas econômicas e também das dificuldades sociais que nós temos no país. Como é que o senhor avalia essa questão? Qual que é a responsabilidade de um e de outro? Olha, é complexo, mas veja o seguinte, o Brasil, no Império, era composto de muito analfabeto e de escravo. Né? E você não tinha esse tipo de violência, de criminalidade. Então não é só isso. Não estou dizendo que não seja importante a área social, pelo contrário, mas não é só isso, tem mais do que isso. E também é verdade que o Estado, veja São Paulo, o Estado reagiu, a polícia prendeu mais. O que aconteceu aqui? A polícia prende mais do que o sistema penitenciário tem capacidade de absorver. Então vem um e diz, olha, mas por que não libera, dá penas alternativas? Ah, porque a justiça não acredita nas penas alternativas, ou não tem condições. É um conjunto de questões. Agora, de alguma maneira, é verdade que o Estado, ao prender mais, ele põe lá dentro essas pessoas e como ele perde as condições de controlar o presídio. E não adianta colocar o preso lá e não controlar o presídio, porque com a tecnologia moderna o presidiário controla os que estão fora. Né? Então, veja que não é fácil de resolver isso. E não dá para culpar A, B, C, tal governo, tal... É um conjunto. Quem sabe... Por isso que eu disse agora... Sociedade civil também, presidente? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A má distribuição de renda também, presidente? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, não resolve só isso, né? Porque você tem também, a Itália não é tão má distribuição. Tem a questão emergencial e tem a questão Tem muitas também questões juntas. Estrutural. Mas eu acho, fazendo o símile com a inflação, naquele momento nós tínhamos que resolver a inflação. Agora nós temos que resolver essa questão. Da segurança, a questão da educação, esses temas que nós estamos repisando aqui, e a questão da recompor o sistema político para as pessoas terem mais confiança, são as questões centrais. O senhor mencionou ano passado a Itália, por causa da máfia, naturalmente. Por causa da máfia, claro. E a cabeçada do Zidane? Eu não vi a leitura labial, mas parece que foi aquilo mesmo. Mas foi feio, de qualquer maneira. Eu achei que não tinha sentido. Presidente, tem uma pergunta aqui do José Lopes de Bragança Paulista. Ele pergunta o seguinte: presidente, o senhor tem confiança plena em Geraldo Alckmin? Nós podemos confiar nele? O que o senhor tem a dizer a respeito da coordenação política da escolha da candidatura de Geraldo Alckmin, onde o senhor participou juntamente com Tasso Gereissati e também com Aécio Neves? Bom, isso eu já disse aqui, essa parte de como é que foi a escolha. Chegou um momento em que o candidato Serra viu que era melhor ele não insistir, porque ele podia ganhar, mas não levar, porque o partido podia estar dividido. Essa é a questão. Se eu tenho confiança, eu tenho confiança. Confiança política tenho. Porque ele demonstrou capacidade de governar São Paulo, né, com proficiência e com limpeza de mão. E tem um estilo, né, que é um estilo correto. Ele não é demagogo. Confiança eu tenho. Como todo ser humano, terá seus problemas, como eu tenho meus problemas. Se ele vai ter o grau de êxito dele depende muito de muitos fatores. Agora,
do ponto de vista de que ele é competente, eu não tenho dúvida quanto a isso. E você sabe, hoje em dia, a principal competência, sabe qual é? É ser humilde e escolher outras pessoas para estar junto e ouvir críticas, que é muito difícil, sobretudo quando você é presidente. Presidente, o senhor me tirou a pergunta da boca, né, Noemi? Eu até tinha comentado isso que eu fiz. Presidente, quando o senhor era presidente da República, o senhor recebia uma crítica, como é que o senhor reagia à crítica? Como é que o presidente, investido no cargo, reage à crítica? Ele cede, ele se endurece? Qual é a posição do presidente? Olha, isso varia, né, de pessoa para pessoa, mas eu acho que há certas condições necessárias para você exercer a presidência com certa competência e tranquilidade. Que é o seguinte, você não pode inibir a crítica, porque a posição de presidente já inibe muito. Né? É muito difícil você chegar a um presidente da República e dizer tudo que você acha, que você pensa que vai dizer a ele, mesmo que o presidente faça esforço para não ser assim, porque a posição é muito desigual. Então o presidente tem que fazer um esforço contrário, ele tem que ter algumas pessoas que ele sinta que essas pelo menos vão lhe dizer tudo, na sua família, no seu círculo de ministros, dos jornalistas. Eu sempre tive esse cuidado. Na minha casa, a crítica come solta sempre, e o que é bom. Né? Mas não é só. Você conhece a Ana Tavares, que foi minha assessora de imprensa. Ninguém segura a Ana, ela diz o que pensa. E dizia a mim também. Né? Alguns ministros, como o Serra, como o Malan, como o Sérgio Mota, quando estava vivo, o Luiz Eduardo, eles tinham condição de conversar comigo com muita franqueza. Né? Agora, crítica sempre você tem que, no primeiro momento você reage. Você tem que se habituar tendo uma função pública, e quando você está sendo criticado, sobretudo pela imprensa, que é justo, que é bom que critique, você não pode tomar aquilo como se fosse você, é a sua imagem, né? É a sua função pública. Se você tomar como você não dorme, porque todo dia você vê o que os jornais dizem sobre cada um dos chefes aqui da política brasileira. Dizem coisas incríveis, certas, erradas e tal. Então você não pode entrar no parafuso. Não pode cair em parafuso, não pode entrar sem ter paraquedas. Qual é o paraquedas? A sua confiança que você está tentando fazer o melhor. Não é? E você tem que ser suficientemente seguro de você mesmo para poder aguentar o outro. Chegar lá e te dizer uma coisa que você não gosta de ouvir. Que você não pode reagir, porque o presidente não pode reagir com a autoridade dele, porque ele inibe a crítica. Claro que tudo isso dentro de limites. O senhor fala num momento, numa reunião muito tensa, o presidente Itamar sentado na mesa e não dizia uma palavra. Isso, O senhor levantou, foi lá, falou no Argrives. O que o senhor disse exatamente a Argrives naquele momento? Eu estou cansado de carregar vocês aqui no meu ombro. Arranjem outro. Há momentos que a gente... Agora, o presidente Itamar, que é uma figura que eu trato aí no livro, acho eu com consideração, porque eu devo a ele, porque ele me chamou para ser ministro, me ajudou no Plano Real, tudo isso, não é uma pessoa fácil. Né? Nenhum de nós é fácil, na verdade. Nenhum ser humano é fácil, e quando esse ser humano tem prestígio, poder, fica mais difícil ainda. E você tem que aprender a lidar com pessoas diferentes. Um presidente tem que entender a multiplicidade de pessoas. Por exemplo, os meus colegas da universidade, amigos meus, eu mantive os mesmos amigos a vida inteira. São hoje, quando eu era presidente, alguns são do PT até. Eu nunca mudei de círculo de amizade, porque eu acho que isso é um sinal importante. Você não deve estar mudando de círculo de amizade só porque você vai galgando posições na vida. Mas os meus amigos da universidade sempre acharam, mas como é que você aguenta esses políticos? Eles estão errados. Quer dizer, eu entendo o povo dizer, olha, os políticos são isso, são aquilo, é verdade. Mas são seres interessantes como pessoas, mesmo quando são malandros. Quer dizer, o presidente não deve entrar na malandragem, mas deve entendê-la, porque vai ter que lidar com esse dado. Né? Tem que se prevenir, tem que se prevenir, tem que conhecer, tem que entender qual é o jogo dele, tem que ouvi-lo, e é difícil ouvir. Vou fazer uma confissão que eu entredisse aí. No final do meu mandato, quando eu estava já pelo 7º ano de governo, 8º ano, do 7º para o 8º daí em diante, eu tinha menos paciência. Como eu sou controlado, as pessoas não percebiam isso. Mas quando vinham falar, porque você tem a sensação que já sabe o que eles vão te dizer. Né? Vai pedir tal coisa que você não vai poder dar, vai fazer não sei o quê. E aí você tem que ir embora. Sabe por quê? Porque você pensa que sabe e talvez não saiba. De repente você deixa de ouvir. E quando o líder deixa de ouvir, ele não lidera mais. Ele vai impor, não vai liderar, não vai comandar. E isso acontece com o ser humano, deixa de ouvir. É por isso que quando perguntaram tanto, você vai ser... Eu sempre disse, quando eu deixei a presidência, já cumpri minha tarefa, não vou sair da vida política, pública, vou criticar, vou falar, mas
eu não quero voltar a ser presidente da República por isso, porque eu não vou ser bom presidente mais. A propósito, presidente, o senhor acha que a reeleição é uma boa solução para o Brasil? O senhor que foi reeleito, e temos agora um presidente que poderá ou não ser reeleito, enfim, o Brasil... É só uma pergunta para fechar o programa. Tá bem, vamos fechar. Eu sempre fui favorável à reeleição, mesmo na Constituinte eu era favorável à reeleição. Você tem, na Europa, os primeiros ministros ficam indefinidamente, 15 anos, 14 anos e tal. Nos Estados Unidos há uma reeleição. Eu acho que o sistema americano, 15 anos é um desespero, é muito. Mas eu acho que o sistema americano de uma reeleição eu acho razoável. Qual é o problema aqui? O que está acontecendo agora não é a reeleição, é usar a máquina abusivamente. Né? Aí eu acho que é complicado mesmo. Quer dizer, eu acho que hoje eu diria, bom, talvez seja melhor que o presidente se afaste. Também não adianta, porque se ele vai se afastar e se ele não tem alguma conduta, ele faz antes. Né? Não há o que... Tem uma coisa que eu preciso deixar clara. A lei não corrige, não substitui a moral. Não substitui o controle que a pessoa deve ter de si mesmo. Não adianta, não é a lei, é você. Né? Então, se você imaginar que todos os homens vão ser errados, então não tem reeleição. Mas por que imaginar isso? Por que não imaginar que é possível aperfeiçoar o sistema, ter reeleição e deixar o povo julgar e controlar, evitar os abusos. Você acha que deveria vir acompanhado de outras regras mais rígidas, de fiscalização? E não só nos 3 últimos meses, há mais tempo, alguma coisa mais longa, vendo a experiência que nós estamos assistindo agora, que é o uso abusivo da máquina. Agora, e se o presidente tiver só um mandato de 4 anos, ele vai mandar 2 anos, ele vai fazer 2 anos, porque no primeiro ano ele aprende. No terceiro ele deixa de ser presidente, tem outro polo de poder. Né? A reeleição assegura pelo menos 4, mesmo que ele não ganhe. Assegura um pouco mais de estabilidade. Né? Então, se você olhar, não do ângulo do interesse da pessoa, mas do interesse do país, de ter uma administração que possa executar o que deseja que foi votado, eu acho que a reeleição é razoável com esses cuidados. Presidente, hoje aqui na Tribuna Independente nós podemos valorizar e preservar um dos maiores patrimônios que nós temos na nossa sociedade, que é o livre pensamento e o valor da democracia. E o senhor, presidente, veio à Tribuna Independente para nos dar essa entrevista e nós estamos muito agradecidos, porque temos consciência que o senhor deu uma grande colaboração à nação brasileira. É muito bom que a nossa sociedade possa se habituar a ouvir a sabedoria, a experiência e a sensatez de quem já exerceu o mando no país, de quem, com responsabilidade, com firmeza de caráter, pôde contribuir para a população brasileira. Eu quero agradecer aos meus colegas da Tribuna Independente na noite de hoje, a Maria Clara Prado. Clara, que bom tê-la aqui na Rede Vida, muito obrigado. Ainda mais muito a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer também ao Noemi, dizer da minha satisfação em tê-lo aqui hoje na Tribuna Independente, Noemi. Foi um prazer grande também. Muito obrigado. Vocês puderam perceber o brilhantismo dos nossos 2 convidados também para entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, ao término do programa, eu quero lhe oferecer um presente, 100 músicas do Mozart, no lançamento da EMAI. Espero que o senhor goste, possa ter aí alguns momentos para poder ouvir. Você sabe que eu sou o presidente da OSESP, da Orquestra de São Paulo. É verdade, da Fundação da OSESP, que para mim isso é maravilhoso. Parabéns também por esse cargo, né, presidente? Presidente, A Arte da Política, a História que Vivi. Este é o livro que já está nas bancas, né, presidente? Com grande sucesso, já 3 edições. Já. Parabéns, presidente. Muito obrigado pela delicadeza de ter aceito o programa da Tribuna Independente de hoje. E a você, telespectador, todo o Brasil, que participou intensamente, muito obrigado pela colaboração e pelo brilhantismo da sua colaboração. Até o próximo encontro, aqui na Rede Vida de Televisão, canal da Família. Boa noite, tchau.